Capitalismo inclusivo. Empresários se unem para dar poder à besta. Os eventos finais estão acontecendo rapidamente à medida que nos aproximamos do fim da história da Terra. Prepare-se, 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 deve ser o nosso lema. Isaías 59, verso 14 e 15 diz: Nossos tribunais se opõem ao que é certo. Não há justiça em parte alguma. A verdade anda tropeçando pelas ruas, e a honestidade foi banida. Sim, a verdade sumiu, e quem rejeita o mal é perseguido. O Senhor viu tudo isso e se desagradou de não encontrar justiça alguma. O Papa e os principais líderes empresariais, magnatas do mundo, estão unindo para construir um novo sistema econômico mundial e fazer o grande reset. Esses magnatas aceitaram o Papa como o líder máximo político e religioso para a nova ordem mundial que se aproxima. A Bíblia diz: eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Apocalipse 17, versos 13 e 14. Eles estão pedindo que todos se unem nesse objetivo. É um comunismo com o disfarce de capitalismo inclusivo. E o objetivo do Papa é assumir o controle mundial que ele perdeu em 1798 com a Revolução Francesa. Nesse site que eles criaram está escrito: Conselho para o Capitalismo Inclusivo com o Vaticano. E aqui eles deixam claro: trabalhando juntos para mudar o capitalismo para sempre. Observe que eles deixam claro que vão mudar o capitalismo para sempre. E que quando eles falam que querem fazer o capitalismo diferente, é apenas um disfarce para enganar o povo, pois a maioria tem aversão ao comunismo e socialismo. Então, eles estão vindo com esse disfarce para o povo não perceber, mas na realidade é um socialismo que eles querem implantar no mundo. O Conselho para o Capitalismo Inclusivo é, na verdade, um grupo socialista de elites que visa implementar políticas socialistas de extrema esquerda em todo o mundo. Este grupo globalista se autodenomina os guardiões, entre aspas, pois lhes foram dada a tarefa de usar sua imaginação e influência e recursos combinados para mudar o capitalismo para sempre. Todos esses líderes globalistas trabalham com a orientação do Papa Francisco. Entre a lista desses guardiões, além do Papa Francisco, estão o grupo Visa, Mastercard, Banco da América, Allianz, a DuPont, a Johnson Johnson, a Fundação Rockefeller, a família Rothschild, a Fundação Ford e muitas outras. Eles querem colocar um socialismo com um disfarce de capitalismo inclusivo. Veja o que o Papa e os grandes deste mundo vão fazer. E ele pede que todos se unam nesse objetivo. Eles querem reformar o capitalismo, mas na realidade eles querem colocar o comunismo vestido de socialismo. Veja agora o vídeo que eles fizeram. Conselho para o Capitalismo Inclusivo com o Vaticano. Papa Francisco exortou os líderes mundiais da indústria a construir um sistema econômico mais inclusivo. Necessitamos urgentemente de um sistema econômico justo, confiável e capaz de atender aos mais profundos desafios que a humanidade e o nosso planeta enfrentam. Estamos respondendo ao desafio lançado pelo Papa Francisco de criar uma economia mais inclusiva, que espalhe os benefícios do capitalismo de uma forma mais equitativa e que permite aos indivíduos alcançar o seu máximo potencial. O capitalismo tirou milhões da pobreza. A maioria das pessoas ao redor do mundo acredita que suas famílias estarão piores nos próximos 5 anos. Esse é um cenário que simplesmente não podemos aceitar. Muita riqueza foi concedida a poucas pessoas. Se você ganha muito dinheiro, do que adianta tudo isso se você não está disposto a compartilhá-lo? Se as pessoas que o ajudaram a construir essa riqueza não puderem viver com dignidade, é a hora do capitalismo inclusivo. Temos que reconhecer que, começando de onde estamos até onde temos que chegar, temos que trazer todos conosco, e ajustes terão que ser feitos para isso. Precisamos de inovação, capital, tecnologia e pessoas do setor privado para se juntar com paixão ao grupo. Queremos atuar de forma sustentável, quando os setores se alinham ao longo de gerações, não só em reuniões, e os principais participantes têm uma perspectiva a longo prazo.
Alinhar nossa inovação com os objetivos do Programa de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, juntamente com as prioridades do capitalismo inclusivo, é imperativo, tanto a nível empresarial como de sustentabilidade. O objetivo do concílio. Duas razões pelas quais eu acredito que um dos compromissos concretos com o capitalismo inclusivo é importante. Primeira, que não deve ser subestimada, que você pode inspirar outras pessoas. A segunda coisa que importa sobre os compromissos públicos é que eles podem ajudar a construir a confiança. Os líderes da comunidade empresarial podem ser uma força unificadora, podem ser uma fonte de oportunidade, podem ser uma fonte de entendimento. Nós, como líderes empresariais, podemos dar um passo à frente e resolver muitos desses problemas econômicos. Acredito que as empresas têm um papel muito importante na solução desses desafios. Acredito que as empresas devem se tornar parte da solução por meio da liderança, pelo exemplo, da liderança por meio de incentivos, visão e propósito. Somos os guardiões desta terra, e nosso dever é mantê-la limpa e mantê-la decente para gerações futuras. Quero embarcar nesse caminho para fornecer a orientação e a existência da Igreja no pensamento social e qualquer outra consideração que se faça necessária, seja de orientação ética ou social, para que este grupo, que assumiu tão nobre trabalho, que é fazer o capitalismo trabalhar para o bem da humanidade, eles têm que atingir seu objetivo e descansar nele. Esta é nossa visão, este é o nosso propósito. Veja, o fato que diferentes religiões precisam se unir em todos os assuntos nos mostra que existe uma necessidade premente nos tempos em que vivemos. A fé não pode ser usada para nos dividir. A fé visa nos manter unidos. O fato de eu ser um chiquista e outra pessoa ter outra religião não me importa. Nosso trabalho é claramente pela justiça social, que está fundamentada no Evangelho. A ideia é que cada pessoa mereça viver em uma sociedade justa. Ações coletivas que se expande. O capitalismo é o epicentro da inovação que cria maiores níveis de bem-estar. Sabemos que funcionou, mas também sabemos que podemos fazer muito melhor. Precisamos de um novo sistema focado no bem-estar das pessoas. É um grande desafio, mas se o fizermos corretamente, os benefícios serão enormes. Você não é apenas um detentor de ações, não é apenas um consultor patrimonial, não é apenas um diretor-geral, não são apenas esses conselhos de administração. Temos que trabalhar coletivamente a longo prazo. Junte-se ao movimento. O que acreditamos que deve representar o capitalismo para converter-se num capitalismo inclusivo é como ajudamos todos a ter acesso a oportunidades iguais que tenham essa mobilidade econômica. O Conselho é um grande órgão com o qual podemos causar uma reação em cadeia para que as empresas se unam e comprometam-se a realizar ações concretas que não só envolvam positivamente as comunidades que vivemos, mas também a comunidade global da qual todos fazemos parte. Acreditamos ter nos unido a mais de 1.000 organizações que já aderiram a esta ação coletiva. Veremos mudanças organizadas em todos os mercados, que tornará o capitalismo totalmente inclusivo. Convidamos a todos, pequenas e grandes empresas e indivíduos, a se juntarem a nós como guardiões do capitalismo inclusivo. Vá ao nosso site, aceite os princípios e assume seus próprios compromissos com o capitalismo inclusivo. Por favor, una-se a nós. Obrigado. Una-se ao movimento. Torne-se um administrador do capitalismo inclusivo. Len Foster, da família Rothschild, herdeira da família Rothschild, que está organizando este capitalismo inclusivo, disse: este conselho seguirá o alerta do Papa Francisco para ouvir o grito da terra e o grito dos pobres, e responder às demandas da sociedade por um modelo de crescimento mais justo e sustentável. Satanás está atarefado em preparar planos para o último e tremendo conflito em que todos hão de definir sua atitude. Ao mando de um chefe, o poder papal, o povo se unirá para opor-se a Deus na pessoa de suas testemunhas. Tem este um só pensamento: haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação das forças de Satanás, e oferece à besta o poder e a autoridade que possui.
Na peleja a ser travada nos últimos dias, unir-se-ão, em oposição ao povo de Deus, todos os poderes corruptos que apostataram da obediência à lei de Jeová. Testemunhos Seletos, volume 2, página 369, e Maranata, página 185. Grupo Adventista de Cotia, levando a verdade até você.